Muito obrigado por estar falando com vocês aí. Eu tomei conhecimento da situação, aliás, desde a inauguração desse trecho, estive lá com o presidente Bolsonaro e foi um momento muito emocionante na minha vida, até porque a transposição do Rio São Francisco foi o sonho de Dom Pedro, ele sonhou o improvável, né? Assim, você olhando hoje uma imagem aérea da transposição como nós vimos, você ainda fala, meu Deus, isso é uma coisa impossível, uma coisa improvável. E assim, 200 anos depois de Dom Pedro ter sonhado o improvável, Deus levanta um improvável, chamado Jair Messias Bolsonaro, que fez do sonho de Dom Pedro, o sonho improvável, se tornar provável e as águas chegarem ao Nordeste. Foi um momento de muita emoção e um momento agora de tristeza e muita indignação, ao ver que fecharam as comportas e em alguns trechos eles colocaram barreiras de pedra, de areia, para que a água não passe, para que realmente a indústria do carro-pipa, ou seja, a indústria da humilhação, do subjugo ao cidadão mais simples, necessitado da água, porque, aliás, água não é só para os simples, todos nós necessitamos de água, a cidade necessita de água, o ser humano necessita de água em todas as áreas da sua vida, e ver essa covardia, isso é uma covardia, isso é um crime. E quando você fala que é uma comissão na Câmara, já vinha na minha cabeça, desde que eu soube das covardias, da volta da indústria do carro-pipa, porque pertence às oligarquias, esses carros-pipas são verdadeiras empresas de oligarquias políticas dessas regiões, para que nós também tiremos uma comissão aqui no Senado, ainda que sejam voluntários, né? Porque é bem capaz dessa comissão permanente de desenvolvimento regional se achar dona do Nordeste ou de qualquer parte do Brasil e não querer fazer comissão. E eu não estou nem aí. Nós podemos fazer uma comissão independente de qualquer coisa, sabe? Não é ninguém que vai pagar minha passagem, não é ninguém ir em loco visitar essa atrocidade, essa monstruosidade, essa covardia contra o povo do Nordeste. Eu fico preocupado, nós moramos aqui, era um sonho nosso de ter as águas do Rio São Francisco e isso nos deixa muito triste, porque, por exemplo, o açude de Açu, que é onde abastece, é o Vale do Açu, uma região que já estava ficando como um oásis e já começa a faltar, já começa a diminuir a água e ali lá dentro. Ali seria um polo. O açude de Açu, no entorno dele, se tornaria um polo turístico, sabe? E de lazer, que atrairia para ali parques aquáticos, onde as famílias poderiam ir com restaurantes e tal. Uma coisa, na verdade, assim, são 60 dias em que parece que o país virou um trapo em 60 dias. Assim, um desmonte em todas as áreas. Nós estamos falando de uma área primordial, necessária, prioritária, sabe? Precípio para a vida do cidadão, que é a água, mas em todas as áreas, né? Esse desastre está estabelecido. Então, ali, os investimentos nos empregos gerados, com restaurantes, com parques aquáticos, com pessoas independentes, com todo tipo de artesanato que aquela região tem e que poderia gerar realmente um polo de geração de renda. Quer dizer, nós estamos assistindo o açude de Açu se definhar por conta da água que não está chegando. Vem lá desde o Castanhão. Vem lá desde o Castanhão até aqui. Agora, nós estamos no lugar onde a história nos colocou, na oposição. E como oposição, nós precisamos, assim, de uma forma muito voluntariosa e responsável, com o mandato que recebemos ou pelas nossas crenças sem mandato, amando esse país, a fazer o enfrentamento e denunciando todas essas coisas. Olha, a minha sensação é horrível, né? É de inquietação. O apóstolo Paulo escreveu dizendo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu tenho a indignação do justo. Por isso que eu estou dizendo, eu não posso depender de comissão, de Senado, ou se vamos tirar uma comissão, vamos marcar o dia, vamos ver como essa comissão de
de gargalos, de problemas regionais, e como o Rogério Marinho não foi eleito presidente, foi eleito o Rodrigo Pacheco, e eles certamente tomarão conta de todas as comissões, certamente nós não veremos esse tipo de mobilização, nós é que temos que fazer. Eu quero dizer uma coisa, quando eu sugeri, em 2018, assim, bem rápido, quando em 2018 as pessoas falam, você abandonou sua campanha para fazer a de Bolsonaro. Não, não é bem assim. Bolsonaro estava esfaqueado. Alguém precisava ir. Eu não fui fazer a campanha de Bolsonaro, eu fui fazer a campanha do Brasil, das pessoas. Eu fui impedir a Haddad de ser o presidente da República. Porque se eu não faço isso juntamente com todos os outros que militam já desde 2018 ou antes disso, porque muito antes disso, 2, 3 anos antes, eu já fazia discurso na tribuna do Senado dizendo que Bolsonaro seria o presidente, eu fui pelo meu país, pela minha pátria, pelas bandeiras, e quando eu estava no Nordeste, eu dizia a Bolsonaro, ligava para ele em casa esfaqueado, olha, diga que a nossa surpresa virá do Nordeste. Ele falava, por quê? Eu dizia, porque o povo aqui não é socialista, o povo aqui não é comunista, o povo não é esquerdista. O Nordeste é católico, o Nordeste é evangélico, o Nordeste é Padre Cício, o Nordeste é Frei Damião, o Nordeste é presbiteriano, o Nordeste é adventista, o Nordeste é cristão. Mas por que as pessoas têm tanto medo e votam? E aí eu dizia sempre ao presidente, ao se tornar presidente, pegue o Bolsa Família, que é um programa de governo, um programa social que só tem porta de entrada e não tem porta de saída. Todo bom programa social tem que ter porta de entrada e porta de saída. Na verdade, eles estão aglomerando as pessoas para fecharem a porteira. Então, quando tinha 55 milhões de pessoas, 55 milhões de famílias, com 5 votos um pelo outro, eles disseram, a conta estava certa do PT. Nunca mais sairemos daqui, nunca mais perderemos a eleição. Então, a memória do Bolsa Família, eu disse, tem que acabar no primeiro dia do seu governo, com o chamado, eu chamei de Cidadania Brasil, que é o Auxílio Brasil. Eu sou o autor do Auxílio Brasil. Eu dei a ideia ao presidente Bolsonaro, dizendo o seguinte, por que o Bolsa Família prende tanto as famílias pobres, como as migalhas, que o Gaia acabou de falar agora, as migalhas que a galinha comeu e saiu atrás do ditador? Por que eles vão atrás das migalhas? Exatamente porque tem um gatilho. O gatilho é, você só entra no Bolsa Família através da prefeitura. E para entrar no Bolsa Família, você pede o vereador, o assessor ao padre, ou ao pastor para pedir o prefeito, pede o próprio prefeito, um secretário. Você é sempre dependente de alguém. E essas pessoas vão dizer, se não votar em fulano, a gente tira a sua família. Se você não votar em fulano, quem o governador mandou, tira a sua família. Deputado federal, governador, vamos tirar a sua família. Falei com o Bolsonaro, vamos arrancar esse gatilho, tira daí, põe tudo no governo federal, as pessoas serão livres, a algema vai quebrar, é a segunda lei áurea, e as pessoas vão entender. O problema é que foi feito o Auxílio Brasil, mas o romance com o Bolsa Família estava aqui. Qualquer pessoa no Nordeste, ela diz assim, é verdade, ele fez o Auxílio Brasil, R$600, ele fez o auxílio emergencial, mas quem começou foi Lula. Porque foi mal explicado, ele fez mesmo, mas quem começou foi o Lula. Eu dizia, presidente, nós precisamos acabar com esse romance com o Bolsa Família. Então as pessoas precisam saber que elas não devem obrigação a ninguém, que elas podem votar em quem elas quiserem, porque agora elas estão vinculadas ao governo federal, até porque a expertise do governo federal tinha sido feita com o auxílio emergencial. Criou-se aquela expertise, melhorou, mas não soube transmitir para as pessoas. E o romance do Bolsa Família ficou, não, realmente o Bolsonaro deu mais, Bolsonaro fez mais, Bolsonaro foi na frente, mas foi o Lula que começou. Então, Bolsonaro realizou o sonho de Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy passou uma vida como homem público falando em renda mínima. E o PT nunca deu mínima para ele. E Bolsonaro fez a renda mínima, realizou o sonho de Suplicy. Não é? Então isso foi mal comunicado, porque o Nordeste é, sem dúvida alguma, literalmente, majoritariamente cristão. O Nordeste não é comunista, o Nordeste não é socialista, não é nada disso. Nós precisamos ensinar o povo a acabar com esse romance. Agora, a covardia que os políticos fazem, como agora com São Francisco, eu aqui já convido o Adriles, convido o Gaia, para que nós nos reunamos em comissão e vamos em voo comercial com a nossa passagem, não vamos depender de Câmara, nem depender de Senado, e vamos criar uma comissão e vamos em loco aos lugares onde estão bloqueados com
caçambas derramando areia, pedra, para poder a água ser represada e tirar a possibilidade de vida, porque não há vida sem água. Jesus disse: eu sou a água da vida, e nós precisamos conviver com esse assunto com indignação 24 horas. Bem, eu não sei se eu vou aliviar seu coração, eu não sei se tem conseguido aliviar nem o meu, não é? Não por conta de mim, porque tenho plena consciência do que sou, do que penso, do que creio e do que não vou me acovardar. Porque quem nasceu para João Batista não pode ter medo de um dia perder o pescoço, mas pelas pessoas, pelos brasileiros, os patriotas, crianças, adolescentes, famílias, idosos. Esse ato do dia 8 não pode ser esquecido, como disse o Adriles. Nós vamos abrir a CPMI, nós já estamos chegando, nós já passamos de 20 assinaturas aqui no Senado, e as assinaturas da Câmara vão também se concluir. Então não adianta tentar esconder, porque as imagens existem, e eles querem achar os autores intelectuais dos crimes de terrorismo. Terrorismo é alguma coisa próxima ao que fez César e Batista, que foi libertado como inocente pela nossa Suprema Corte e que recebeu a graça do presidente Lula. Ora, Ministério da Verdade, AGU e o Flávio Dino, com todo respeito, deixa eu contar uma história para vocês aqui. Quando eu conheci o Flávio Dino, senador, que hoje é ministro, e me parece agindo muito sem piedade, eu o conheci no escritório de um advogado, amigo, e eu quero resguardar o nome, e vi um homem abatido, com os olhos fundos, assim, caído, choroso, porque o filho dele, de 12 anos, havia morrido por descaso médico aqui em Brasília. E ele processou o médico, ele estava lutando, ele estava guerreando, um amor pelo filho. E a primeira foto que eu vi do menino de 12 anos, com a camisa do Flamengo, menino bonito, lindo, aquele pai desesperado. Aquilo comoveu meu coração. E eles começaram a me mostrar a documentação, e o procurador de Brasília, na época, o promotor, que deveria tomar providência porque era da área médica, não tomou providência com o médico. Aqui tem detalhes que eu não vou contar, mas que estão comigo, né? Entre o médico e o procurador, e o promotor, que deveria tomar providências, muito pelo contrário. O médico que abandonou o filho do Dino, que morreu por descaso médico, contratou o irmão do procurador, do promotor, para ser o advogado dele. Aí vocês podem entender o restante. E eu fui para a tribuna do Senado, aqui, e expus o caso do filho de Flávio Dino. Eu expus o promotor, que hoje, inclusive, é desembargador aqui do DF. E entrei no conselho do Ministério Público contra. E fui para a tribuna e disse isso, com misericórdia daquele pai, daquela família do Flávio Dino. E hoje eu pergunto, ministro Flávio Dino, senador licenciado, essa misericórdia não chega perto do seu coração, ao saber que pessoas de 80 anos, de 70 anos, que não cometeram nenhum crime, nem de perto se aproximam de César e Batista, não cometeram nenhum crime que nem de perto se aproximam dos black blockers, dos antifas, que incendeia a esplanada dos ministérios, que botaram fogo na estátua de Borba Gato, que invadiram a Bolsa de Valores, que jogaram tinta na frente da casa da ministra Carmen Lúcia. Essas coisas não somam, isso não são atos antidemocráticos. Então, atos antidemocráticos são aqueles em que vocês entendem como democráticos os de vocês. Então, o que os antifas fazem, o que faz os black blockers, isso é democracia pura. Quando na época militar, que vocês diziam que era ditadura, e desmentidos pelo Fernando Gabeira, que diz que nunca foi democracia que vocês queriam, era a ditadura do proletariado, vocês sempre gostaram de ditadura, e está revelado aí. Vamos para a CPI do 8 de janeiro. Nós precisamos dela, tem as imagens. O exército sobrevoou antes de tudo. Tem imagem de tudo e de todo mundo.
Nós não vamos nos acovardar. Eu sei que eu estou na mira de todo mundo, feito o Gaia, estou na mira feito o Adrilles e tantos outros brasileiros. Ali, nos campos de Auschwitz, aqui de Brasília, estão pessoas inocentes, que nunca praticaram um crime contra ninguém, estão lá jogados, como empilhados dentro de um caminhão carregando um monte de porcos. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que agir com a indignação do justo e sem medo. Quando você pergunta, começou agora, tem pouca ação, tem muita gente que veio querendo fazer muita coisa, mas chegou aqui, se segurou um pouco, aí, e diz o Gaia, para manter a sobrevivência, para sobreviver até a instalação dessa CPI. Está todo mundo se movimentando. Hoje é segunda-feira, não tem nada aqui no Senado. Todo mundo que eu encontrei pelos corredores é desses 32 que votaram no Marinho. Eu não encontrei nenhum outro. Já nos reunimos, já falamos, já assinei a CPI das ONGs, que é muito importante para entendermos o caso dos Yanomamis. CPI das ONGs, vamos chamar todo mundo para dentro. Desde a época do governo Lula e Dilma, todo mundo para dentro. Então nós temos a assinatura para a CPI das ONGs e nós vamos fazer. Então, eu não vou me acovardar, eu nasci para João Batista, eu não tenho medo de perder o pescoço. Quem nasce para José não pode ter medo de ser jogado no buraco. E eu não vim aqui para me calar e me acovardar. Então, eu tenho essa história e falo e me dirijo mais uma vez. Senhor ex-governador, ministro Flávio Dino, a misericórdia que assaltou meu coração ao lhe ver chorando, que Deus faça assaltar o seu coração. E outra coisa, o senhor é comunista, não toma o nome de Deus em vão, não. A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, governador, ouviram de vocês, se for falar em aumento comigo, eu vou responder, Deus proverá. Não tome o nome de Deus em vão. Como eu sou baiano, nasci na Bahia, eu diria, para quem deu esse voto, confiando que ia comer picanha, faz o lê aí, faz o lê. Porque o ABC na Bahia, quando a gente aprende na escola, no primário é menino, é A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, G, Me. É Me, Ne, o M é Me, o N é D e o L é Lê. Aí no Nordeste. Então faz o Lê aí. Faz o Lê aí, quem confiou e que já viu sua empresa desabar, o seu banco desabar, a inflação subir, carcomer os parcos recursos de os pobres que vão pagar imposto de renda a partir de um salário e meio. Então nós estamos vivendo um momento monstruoso que eu nunca vi na história de lugar nenhum e voltei para essa casa no momento mais difícil da vida da nação, mas pode acreditar, eu não vou botar o galho dentro em nenhum momento. Agradeço muito, passo procuração ao Adrilles pela competência dele, né? Ele pode substituir eu e o Gaia e o time todo. Inclusive, né? Eu vou ter uma reunião. Inclusive você, com o nosso líder Marinho, né? Que é o nosso líder, é o líder da oposição aqui no Senado, né? E nós estamos tomando as nossas providências e já uma série de projetos que eu protocolei já aqui, trabalhando muito com a minha assessoria. Mas a minha grande luta é a defesa da vida, a defesa da criança, e nós tivemos essa triste notícia circulando aí que um pai de 27 dias de nascido. Eu presidi a maior CPI da história desse país, foi a do narcotráfico, em seguida até para a pedofilia, e pude escrever as leis que hoje estão vigentes, que podem prender e investigar com duas leis significativas, que é a Lei Joana Maranhão, autorização a mudança do 240 e a Lei da Infiltração, que pode se fazer a investigação e as grandes operações acontecem. E quando eu quebrei o sigilo da Google na CPI da pedofilia, quando eu quebrei o sigilo da Google, e eles foram obrigados a entregar, e como se nós não pudéssemos abrir aqui no Brasil, nós abrimos. Conseguimos abrir com o Prodazem do Senado, alguma coisa que tinha a Polícia Federal, porque em 2006
não tínhamos lei, o que tinha no ECA não existia nada, estava chegando a tecnologia, a internet, era a época do Orkut, ninguém sabia nada sobre crime cibernético ali na CPI da pedofilia, quando tudo explodiu e eu revelei um Brasil que estava entre os 3 maiores abusadores do planeta. Aliás, Adriles, hoje ainda é o maior consumidor de pedofilia na internet, o Brasil. E quando nós abrimos aquilo tudo e as imagens estarrecedoras de abuso de bebês, e eu vi uma imagem horrível de um médico pediatra abusando de uma criança de 30 dias de nascido, e essa notícia de anteontem é de um pai que abusou de uma criança de 27 dias de nascida. Olha só onde nós chegamos. E essas desgraças ficam num seguro na cadeia e saem de lá por bom comportamento. Eu estou entrando com um pedido de plebiscito para o Brasil, para que nós possamos ter prisão perpétua, porque essa gente não tem jeito. Esse bebê veio a óbito depois do abuso desse desgraçado, e não existe pedófilo de um caso só. Ele é revelado. E então, quando você vai no histórico, e isso é a Lei Joana Maranhão, e eu quero chamar a atenção para você que está assistindo e que já sofreu abuso na infância, que vive com esse monstro dentro de você e nunca falou. Quando nós alteramos, era uma lei civil privada, nós tornamos uma lei civil pública, e você pode denunciar o seu abusador com a idade que você tiver. Se você foi abusado na infância, se você foi abusado na adolescência, o crime não prescreve. E fica aqui a minha revolta. Uma criança de apenas 27 dias, nós convivemos com um crime em que nós temos que preparar os nossos filhos na tenra idade para que possa se autodefender. Uma mãe dá banho numa criança de 1 ano, 2 anos, não tem que ser o pai, porque muitas vezes é o pai que está envolvido, ou alguém no entorno da família, muito próximo, e a família não tem como denunciar. Mas a mãe mostrar para o bebê, as mães que estão vendo e que vão ver essas imagens depois, por favor, dê banho na sua filhinha, no seu filhinho, mostra ele. Onde é que faz carinho? É na mão, é na testa, no rosto. Mostra lá, isso aqui é para fazer xixi. Papai do céu deu para fazer cocô, o seu bumbum. Aqui ninguém põe a mão, só a mamãe para dar banho em você, protege. Porque infelizmente, chega um momento que nós não podemos olhar para eles 24 horas. E isso dá uma dor na alma. Todo mundo que está convivendo com essa notícia, com o abuso de uma criança. Eu fui na cidade lá do Piauí, em Corrente, prendeu um prefeito de uma cidade que abusou da filha do presidente da Câmara, uma menina de 8 anos, fazendo quimioterapia com câncer na medula. Então eu passei por isso tudo, e eu quero encerrar para que isso não morra, para que nós brasileiros, e tem gente no Congresso, na Câmara, já com projetos e propostas para legalizar o abuso de criança, a pedofilia, e isso rezava também no PL, não, 122, que era o PL chamado PL da homofobia, 122, que passaram 8 anos aqui com a senadora Fátima Cleide, e que nós conseguimos enfrentar aquilo, porque aquilo era pior do que chamado casamento homossexual, como eles queriam. Era crime, você vai para a cadeia se você não aceitar a opção sexual de alguém. Então, quer dizer, se você não aceita a opção sexual de um pedófilo, você que é o criminoso. Se você não aceita a opção sexual de um necrófilo, você é o criminoso. De um cara que pratica bestialidade, você seria o criminoso, vai para a cadeia, crime inafiançável. Quer dizer, mais que isso, eles queriam legalizar essas desgraças. A essa mãe, a essa família enlutada, ao Brasil, às nossas crianças, a minha dor. E nós precisamos fazer essa grande luta para a prisão perpétua, que, aliás, a lei de pedofilia, nós precisamos incluir corrupção nisso e narcotráfico nisso também. Além de lutar para a não legalização, nós precisamos incluir em crime de prisão perpétua o narcotraficante. Muito obrigado a você pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Conte conosco. Adriles, um abraço a todos vocês.